senão eu mato os dois. Seu pior pesadelo. Localizada no meio da zona rural da península de Delmarva, se encontra a comunidade de Laurel, em Delaware. Laurel deve ter sido a síntese de uma cidade pequena, de uma comunidade de valores tradicionais, e na época era uma comunidade muito segura. Todo mundo se conhecia e se sentia muito seguro em casa. A mãe, de 30 anos, Kay Robinson, tinha passado a vida inteira naquela área. E na época morava em uma casa própria modesta com seu filho de 12 anos, Nick. Desculpa, filho. O pai do meu filho não era muito presente. Éramos só eu e meu filho desde que ele tinha 4 anos. Eu era uma mãe determinada. Não era só porque eu era uma mãe solteira que meu filho ia ter menos que os pais em tempo integral dão para os seus filhos. Então, eu trabalhei muito. Nós passávamos muito tempo juntos. Éramos melhores amigos. Demorou para Kay superar o pai do Nick, mas naquele momento ela tinha achado um novo amor, seu noivo de 36 anos, Andrew Simmons. Eu estava muito feliz com o Andrew. Éramos almas gêmeas. Nós estávamos noivos e tínhamos um compromisso um com o outro. Mas ainda não tínhamos marcado a data porque eu ainda estava com medo de dar aquele passo de novo. Ai, droga, desculpa, amor. Oi, amor. Oi. Oi, Nick. Oi. Em qualquer família moderna em que um filho veio de outro casamento, existe um pouco de tensão. E aí, que tal jogar pra cá? Oh, bela jogada. Finalmente. Alguém que sabe arremessar direito. Tá, eu sei quando tô sobrando. Não se importa? Não, nem um pouco. Ok, tenho umas reuniões à tarde, então vou tomar banho. Tá, te vejo mais tarde. Vamos lá jogar, cara. Oh, nossa! Você jogou com vontade, hein? Claro, eu só jogo assim. O Andrew se importava com ele, era dedicado. Nós éramos unidos. Foi uma época maravilhosa. Eu não era rica, eu não tinha muito dinheiro, mas tinha o suficiente e eu estava muito feliz com a minha vida. Como única provedora do filho, Kay trabalhava duro como vendedora de seguros para ganhar o pão de cada dia. Acho que é melhor você ter um dedutível mais alto. Você é um bom motorista e eu posso dar 30% de desconto no premium. Olha, eu sei lá, e se acontecer alguma coisa? Eu vou ter que pagar $1000 para um reboque vir me buscar? Não, essa é a melhor parte. Deixa eu mostrar pra você. Eu era dedicada. Eu gostava de ensinar para as pessoas sobre as necessidades delas para que não tivessem perdas enormes. Se elas sofressem um acidente, isso não ia destruir as famílias delas. Ok, ótimo. Assina aqui e põe a data aqui. Ok. Então você acha mesmo que eu posso economizar dinheiro? Acho sim, claro. Fechado? Fechado, então. Kay era sorrateira, muito quieta, não era de se expor. Ela estava sendo perseguida na época e não fazia a menor ideia. Mas não demorou muito para Kay começar a perceber que tinha alguma coisa errada.
Ai, você quase me matou de susto. Me desculpa. Eu estava saindo para encontrar meus amigos e relaxar um pouquinho. O Andrew adorava caçar cervo e viajava para Virgínia para caçar o cervo Sika. Então, quando ele chegava na cidade às 2 ou 3 da manhã, ele passava lá em casa. Ele tinha a chave da minha casa, então ele tinha permissão. Podia aparecer a hora que ele quisesse. Então você não chamou a polícia, não é? Não. Tá. Então me promete uma coisa. Da próxima vez que escutar alguém na casa essa hora, pode chamar. Eu prometo. Nas 2 semanas seguintes, Kay passou a esperar essas visitas noturnas do Andrew. Mesmo assim, em muitas noites, ela e Nick ficavam sozinhos. Nick? Nick? Eu tinha trabalhado muito. Eu ia dormir, mas meu filho estava assustado. Nick? Qual o problema, amor? Tem alguém lá fora. Ele disse, mamãe, tem alguém tentando entrar pela minha janela. Não, meu amor, tá tudo bem. Eu falei que a casa estava trancada, que não dava para ninguém entrar pela janela. Mas o medo dele não passou. Você quer dormir no meu quarto? A Kay se acomodou na cama com Nick, convencida de que eles estavam seguros, até as primeiras horas da madrugada chegarem. Eu ouvi uma batida forte na porta, que foi tão alta que me assustou e me irritou. Eu não conseguia imaginar quem viria bater na minha porta quase 1h da manhã. Eu pensei, esquece, não vou atender. Mas as batidas continuaram. Já vai! Eu vi um homem parado ali. Ele estava com uma camisa de flanela de manga comprida. O que eu achei estranho porque não estava frio lá fora. Posso ajudar? É que o meu carro quebrou. Eu posso usar o seu telefone para ligar para um amigo e pedir carona? Eu posso entrar? Mas eu disse, não pode entrar. Mas se quiser que eu telefone por você, eu faço isso. Tá legal. O número dele é 302... Peraí, eu vou pegar uma caneta. Eu estava sonolenta, mas é claro que eu não ia deixar um estranho entrar no meio da noite. Ok, pode falar. Então ele me deu o número de telefone. Fala com o Ben. Avisa que o meu carro quebrou na 13, perto da rodovia leste. Ok, qual é o seu nome? O meu nome? Tá, Jack Wilson. Tá bom, peraí. Então eu disquei o número. Alô? Oi, me desculpa ligar essa hora, mas é que o Jack Wilson pediu pra eu ligar. O carro dele quebrou na rodovia 13. Quem? Jack Wilson. Ele disse pra falar com o Ben. Você é o Ben? Não parecia que eu tinha acordado ele. Mas ele ficou muito irritado e disse... Eu não conheço esse Jack Wilson. E não tem ninguém aqui chamado Ben. Tem certeza? Não tem ninguém aqui com esse nome. Naquela hora, eu tive certeza de que aquele homem não conhecia ele e que aquela história não fazia sentido. A primeira coisa que pensei foi quem bateu na minha porta. Kay Robinson, de 30 anos, estava ponderando sobre o que fazer com o estranho na sua porta. Eu voltei para a porta e disse, desculpa, ele disse que não te conhece. Ele começou a ficar agitado e disse, não, você discou o número errado. Por que não me deixa entrar e discar o número eu mesmo? Não. Desculpa, eu não vou deixar você entrar. Agora vai embora ou eu vou chamar a polícia. Obrigado por nada.
Aí ele xingou um pouco, deu um chilique e foi embora. Com medo de que o visitante noturno voltasse, Kay ligou para a Polícia Estadual de Delaware. Depois que eu desliguei o telefone, fiquei tranquila, porque eles iam investigar. Eles provavelmente iam atrás dele. Vai ver, ele estava bêbado e ia ser pego na lei seca e seria preso. E eu fiquei tranquila e voltei para a cama. Convencida de que seus problemas tinham acabado, Kay voltou a dormir até 1h30 depois. Eu ouvi a minha porta batendo e pensei logo de cara que era o Andrew chegando. E aí eu pensei, mas por que ele bateu a porta? Vai acordar meu filho. Então eu levantei da cama um pouquinho nervosa. Mas no momento em que pisou na sala de estar, Kay teve uma visão inesperada. Foi aí que eu vi no espelho que aquele mesmo homem estava agachado na cozinha, segurando uma faca de açougueiro. Assim que eu vi o reflexo dele no espelho, eu sabia que era o mesmo homem. Quando eu vi a faca, eu gritei e saí correndo. Tem mais alguém aqui? Sou o meu filho. Eu disse, meu filho está aqui, mas está dormindo. Ele disse, tem certeza disso? E eu disse, sim. Onde ele está? Ele está ali. Por sorte, o invasor não parecia interessado no filho. Ele estava mais preocupado em achar um lugar para ficar sozinho com o Kay. Ele tentou me levar para o quarto do meu filho. Naquele momento eu pensei, eu vou ser estuprada. Eu disse de jeito nenhum. Ele vai ter que me matar antes. Vamos! 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 Ele estava ficando nervoso e começou a me golpear com a faca. Eu fiquei pensando, pega a faca. Mas quando ele me esfaqueou de novo, eu peguei a faca pelo cabo e tirei da mão dele. Eu fui muito inocente e, em vez de usar a faca contra ele, eu joguei ela longe. Quando ele foi buscar a faca, eu fui até o telefone. Nick, corre! Cala a boca! Ele veio rápido até mim e me jogou longe do telefone. Minha principal preocupação era a segurança do meu filho. Eu não sabia se ele estava dormindo. Eu rezei para que estivesse. Eu achei que ele estivesse. Mas o Nick não estava dormindo. Não estava mais. Eu acordei e achei que era brincadeira. E aí, em poucos segundos, eu percebi que não. Ela não ia fazer uma brincadeira dessas. Não acorda ele, senão eu mato os dois. Eu pensei, preciso sair pela janela, mas eu estava com medo. Eu preciso levantar e sair. Mas como eu ia saber qual a hora de sair? Quando Kay e o agressor entraram no quarto dos fundos, a tortura continuou. Coloca as mãos pra cima. Faz isso ou eu mato ele. Ele me disse, se não deixar eu amarrar você, eu vou matar o seu filho. Ele me amarrou tão forte e tão rápido que deu pra ver que ele tinha experiência naquilo. Minhas mãos ficaram dormentes. E eu pensei, tá tão apertado, eu não vou conseguir me soltar. Fica aqui. Não se mexe. Ok. Durante todo o ataque, obedeceu todos os comandos dele. Estava disposta a fazer tudo o que ele queria para que ele ficasse longe do Nick. Nick!
A ameaça ao Nick diminui de novo quando o homem voltou. Dessa vez com uma surpresa horrível. Vamos. Vamos, vai pra cama. Aquele homem só queria controlar, dominar. Ele deixou ela em uma posição totalmente indefesa. E aí, ele abusou sexualmente dela. Ele era maldade pura. Mas mesmo depois do ataque, o agressor não parou. Que pescoço lindo. Ele subiu nas minhas costas, sentou no meio da minha coluna, agarrou a parte da frente do meu cabelo e puxou meu pescoço, o mais longe que ele conseguiu. E começou a cortar a minha garganta. Ele cortou o lado direito e o lado esquerdo, para tentar me decapitar. Mas mesmo enquanto aquele homem selvagem esfaqueava Kay várias vezes seguidas, ela não emitia um som. Naquele momento eu achei que ele não ia parar até eu morrer. Então eu parei de respirar. Eu segurei minha respiração, por pior que fosse. Afinal, ele estava me esfaqueando, cortando a minha garganta e tentando cortar a minha orelha. Eu não fiz nenhum barulho. Você ainda tá viva, sua vaca. Tudo o que eu pensava era, é isso? É assim que eu vou morrer? Dizem que a sua vida passa pela sua cabeça, mas eu acho que tinha uma ideia diferente de como seria. Mas não é como se você tivesse visto tudo o que aconteceu. É mais como se visse o que ia acontecer. Tudo o que não deu para fazer. Convencido de que Kay estava morta, o agressor desapareceu do quarto e o medo da morte de Kay foi substituído por pânico. Eu estava muito assustada. Eu estava com medo dele ir atrás do meu filho. Eu estava perdendo e retomando a consciência porque eu tinha perdido muito sangue. Tudo o que eu queria era manter meu filho a salvo. Brutalmente agredida e deixada para morrer, Kay Robinson tinha medo que seu filho de 12 anos, Nick, fosse o próximo. Eu estava acordado, mas fingi que estava dormindo. Todo mundo sabe que se alguma coisa dá errado para algum criminoso, ele não vai querer testemunhas. Meu coração estava tão acelerado que era difícil controlar a respiração, sabe? Eu estava literalmente tremendo, como se estivesse morrendo de frio. Foi estranho. Quando a porta estava fechada, eu não conseguia me controlar. Mas quando ele veio me ver, eu consegui. Foi bizarro. Eu fiquei ali parado, escutando, esperando ele ir embora, ou então esperando por um momento seguro para eu sair. Uma hora eu pensei, dane-se, tá na hora de sair daqui, entendeu? Aí eu levantei, abri a porta e acabei indo até lá. Mamãe? Eu não tinha ideia que aquilo tinha sido tão horrível. Eu achei que ele só estava tentando roubar a gente. Ou sei lá, alguma coisa assim. Eu não achei que ele ia tentar matá-la.
Eu sabia que minha garganta estava mal. Então eu rolei de barriga porque não queria que meu filho visse. Mas o que Kay não percebeu é que suas costas estavam piores. Mãe! Meu Deus! Mamãe! Toda vez que ela respirava, o sangue saía pelas costas por cada buraco de cada lugar que ele tinha cortado. Tinha muito sangue. Ele tinha desenhado um sorriso com sangue nas costas dela. Não tem como descrever. É o tipo de coisa que você só vê em filmes de terror. Parecia um filme de terror. Por favor, busque ajuda. Por favor! Alguém ajuda! Por favor, não! Abre a porta! Por favor! É a minha mãe! Tem alguém aí? Me ajuda, por favor! O Nick conseguiu ir em segurança até a casa dos vizinhos, que ligaram para a emergência na hora. 911, what's your emergency? Yes, my next door neighbor has been robbed and she's been stabbed. It sounded like they might have raped her. Imediatamente, Kay foi levada para fazer uma cirurgia de emergência. Enquanto lutava para sobreviver na UTI, ela passou vários dias sem poder falar. Quando eu acordei na UTI, eu perguntei que dia era e eu acho que fiquei 2 ou 3 dias apagada. A primeira coisa que eu fiz foi tentar mostrar que eu queria uma caneta. Eu queria garantir que iam pegar aquele cara. Eles me deram papel e caneta e eu comecei a descrever ele. A altura, o peso aproximado, a aparência física. Eu escrevi que ele tinha a boca estranha, não sabia o que era. Eu tentei me lembrar de todos os detalhes. Kay passou por um período intenso de recuperação no hospital. Eu tinha pontos no corpo todo. Tinha tubos de drenagem no meu pescoço. Meu couro cabeludo coçava. Tinha uma enfermeira lá que se chamava Bárbara. Ela era incrível. Quando eu descobri que tinha respirado por aparelhos, fiquei furiosa. A minha família sabia o que eu queria. Eu achei que quando você precisa de aparelho, nunca se livra deles. Quando ficou estável, ela recebeu a Polícia Estadual de Delaware, que estava ciente de que o agressor dela ainda estava à solta. Kay. Sou o detetive Doug Hudson. Oi, detetive. Ela estava em um péssimo estado. Ela tinha sido esfaqueada pelo menos 25 vezes nas costas e tinha a garganta cortada em 3 ou 4 lugares. Pelos ferimentos, as chances de sobrevivência eram mínimas, mas ela tinha vontade de viver. O que lembra sobre esse cara? Muita coisa. Eu tinha guardado tudo o que eu podia guardar. A aparência dele, o cheiro dele, o tamanho das unhas dele. Normalmente, as vítimas ficam muito assustadas para denunciar o agressor. Eu não tinha ficado. Ele estava à solta e ele ia fazer aquilo com outra pessoa. Queria garantir que ele seria preso. Vou pedir para um desenhista vir para cá falar com você, tá legal? Para fazer um retrato falado. Fica tranquila. Vamos pegar esse cara. Mesmo depois que a polícia conseguiu provas de DNA do estupro de Kay, eles ainda não tinham um suspeito para fazer a comparação. Então, o detetive Hudson começou a procurar pelo homem que se dizia chamar Jack Wilson. Investigamos o número de telefone que ele tinha dado para ela. Interrogamos as pessoas para quem a Kay ligou e não deu em nada. Tínhamos certeza de que Jack Wilson não existia. Poucos dias depois que a investigação começou, o retrato falado feito a partir da memória de Kay deu uma energia nova para a investigação. Isso acabou de chegar para o senhor. Então esse é o cara. É ele. Tá legal. Leve isso pra imprensa agora, pra divulgarem. Tá legal? A história foi para a imprensa e saiu em todos os jornais e todos os canais de TV locais.
Porque a gente queria uma informação. A gente pediu para que qualquer pessoa que conhecesse ou reconhecesse o agressor telefonasse para a gente ter uma pista por onde começar. 9 dias depois da agressão, Kay recebeu alta do hospital, mas sua volta para casa trouxe uma onda de emoções. Andrew, eu não consigo. Eu não consigo entrar em casa. Eu sabia, não dava mais para morar ali. Então eu tomei as providências para limparem e venderem a casa. Eu vou pegar algumas coisas para você, tá? Vai dar tudo certo. Você pode me levar para sua casa, por favor? Eu estava me recuperando, precisava de ajuda, então fiquei com meu namorado por um tempo. Enquanto isso, a Polícia Estadual recebeu várias ligações sobre o retrato falado, mas nenhuma das pistas vingou. Até 2 semanas depois do ataque. Emergência, como posso te ajudar? Eu quero denunciar uma pessoa suspeita. Uma vizinha da Kay viu um homem no jardim da casa dela. Aparentemente, ele estava usando uma vela acesa e agindo de forma estranha. Então, a vizinha achou que tinha que avisar a polícia sobre aquele comportamento. Senhor, você mora por aqui? O nome dele era Doug Silva. Ele era de Lareham, Maryland, e disse que estava lá para rezar pela Kay, que ouviu falar do ataque. Por acaso, o senhor conhece a Dona Robinson? Não. Mas eu me senti mal pelo que aconteceu. O que é isso? Tinha uma cópia do retrato falado no para-brisa do carro do Doug de Silva para ele poder dirigir pela área e procurar o suspeito. Nada daquilo fazia sentido. Não tinha motivo para ele estar ali. O comportamento e o estado mental dele não faziam nenhum sentido. E tinha uma coisa que preocupava ainda mais o policial. Doug de Silva parecia com o retrato falado. Ele virou um suspeito muito provável naquele momento. Depois que um homem suspeito foi encontrado do lado de fora da casa da vítima de estupro, Kay Robinson, a Polícia Estadual de Delaware interrogou o suspeito. Você não se lembra se estava em Laurel no dia 18 de setembro? Eu acho que estava sim. Eu me perdi nos dias, então... Doug de Silva teve a oportunidade de explicar a presença dele, explicar o paradeiro dele e não ser mais considerado suspeito. Ainda assim, ele quase provocou a polícia. Mas apesar da semelhança com o retrato falado do agressor de Kay, a polícia não tinha provas necessárias para realizar a prisão. Então eles não tiveram escolha a não ser deixar Doug de Silva ir embora. Muito bem, se a gente tiver mais perguntas, a gente te liga. Bom, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que eu arranjo um emprego igual ao seu? Ele falou para a polícia que queria ser um policial estadual e queria se inscrever na academia. Então a polícia estadual deu corda para a história e deram uma inscrição para ele. Aqui. Tá bom. Com o único suspeito de volta às ruas, os detetives ficaram ansiosos para saber se Kay poderia apontar mais alguém para a polícia investigar. Mas, para a surpresa deles, eles acabaram no mesmo lugar onde começaram. Meu Deus, é ele. Fizemos uma seleção de fotos com a Kay e com o Nick, separadamente e independente um do outro. A Kay escolheu Doug de Silva. Ela tinha certeza daquilo. Quando eu vi o Doug, eu tive um enjoo repentino. Foi como se tudo voltasse. Eu sabia que era ele. Eu tinha certeza absoluta de que era ele. Quando Nick também apontou o de Silva no mesmo procedimento,
o detetive Hudson trouxe Douglas De Silva, de 38 anos, para um interrogatório. Sr. De Silva, sou o detetive Doug Hudson. Doug. Nós dois temos o mesmo nome, Doug. É verdade. Ele fez várias declarações bizarras e malucas durante o interrogatório. Eram loucas demais para contar. O Sr. De Silva terminou de se inscrever agora. A inscrição que Doug De Silva tinha preenchido para a Polícia Estadual tinha estrelinhas desenhadas. Tinha sorrisos desenhados. Os sinais vermelhos aumentaram depois que o Nick contou sobre o sorriso desenhado nas costas da mãe. Depois de encontrar um sorriso desenhado na inscrição da polícia, é claro que nós ligamos os pontos. Aquilo nos deu mais certeza de que ele era o culpado. Com base no comportamento estranho de Doug De Silva, na falta de álibi e na identificação de Kay e Nick, ele foi acusado de estupro e tentativa de homicídio. Mas mesmo com o suposto agressor atrás das grades, Kay estava com dificuldade para superar o trauma. Aquilo ainda afetava a minha vida. Afetava a minha independência, minha capacidade de me sentir segura. Oi, você tá bem? Ei. Amor. Quando a vida já tinha voltado ao normal para todo mundo, eu ainda estava superando. Então a gente brigava. O Andrew não entendia porque, mesmo com o tempo, eu ainda não tinha me recuperado. Então, uma hora, a gente acabou indo cada um para o seu lado. A separação foi difícil para Kay. Sua única esperança era que o julgamento do Doug De Silva trouxesse a sensação de conclusão que ela tanto precisava. Mas depois de 15 meses de espera, o promotor deu uma notícia inesperada a apenas 3 dias da data do julgamento. Eu tenho certeza absoluta que o De Silva é o culpado. Kay, eu não sei bem como te falar isso. Acabamos de receber do laboratório do FBI. Eles tinham uma fila de espera nos exames de DNA. O Doug De Silva não é o homem que agrediu você. O quê? Eu fiquei acabada, arrasada. E sem entender como aquilo era possível. Ué, mas como? Como assim? Nós repetimos o exame 2 ou 3 vezes para garantir que não tinha sido um erro. E tivemos certeza de que não tinha sido um erro. Não importa o que esse pedaço de papel diga, aquele homem entrou na minha casa. No mesmo dia em que as queixas contra Doug De Silva foram retiradas, ele foi solto da cadeia. Para Kay, aquela foi uma reviravolta surreal e muito difícil. A primeira coisa que eu pensei foi que alguém tinha errado. Contaminado o DNA, perdido o DNA, tinha alguma coisa errada. Ele tinha a mesma descrição física, ele sabia do desenho do sorriso. Foi horrível. Eu tive que voltar a me preocupar, sabendo que ele estava solto, que provavelmente iria agredir outra pessoa de novo. Qual era o meu propósito? Eu achei que eu tinha passado por tudo aquilo para impedir que ele agredisse outra pessoa, que tinha sido forte e suportado aquilo, para garantir que ninguém mais seria agredido por ele. Mas eles soltaram o homem. Sabendo que o agressor ainda estava solto e podia agredir de novo, Kay quis se prevenir de todas as formas. Eu comprei uma casa e tomei todas as precauções possíveis e imagináveis. Eu comprei um sistema de segurança, uma arma. Eu tinha uma 38 que carregava fácil. Eu era muito eficiente com uma arma. Mas os planos de Kay não pararam por aí. Informações? Oi, eu gostaria do número do Doug De Silva.
E o endereço também. Eu tinha certeza de que ele era o culpado. E que, já que ele tinha sido solto, eu ia fazer justiça. Ele não ia mais agredir ninguém. Eu arrumei uma babá para o meu filho. Eu fui até Lanham, em Maryland. E quando eu cheguei lá, já tinha tudo planejado. Ela realmente teve a ideia infeliz de ir até o local onde Doug De Silva morava e atirou nele. Depois que seu suposto agressor foi solto, Kay Robinson achou que tinha que fazer justiça com as próprias mãos. Eu queria que ele me visse. Eu ia chegar e bater na porta e dizer: "Você lembra de mim?" E ia atirar nele. Eu estava preparadíssima para ir para a prisão pelo resto da vida. Eu não me importava com aquilo. Mas enquanto eu estava lá parada, eu tive um estalo. E eu fiquei pensando. Quem vai criar o meu filho? O que vai ser dele? Então eu acabei dando meia volta e voltando para casa. Eu sou muito grata por não ter feito aquilo. Os anos continuaram a passar e Kay continuou a tentar aceitar que Doug De Silva podia não ser o culpado, mas isso só gerava novos medos. Eu pensei assim: ok, se não foi ele mesmo, então o culpado ainda está solto. Eu tenho que tomar cuidado. Mãe, posso brincar um pouquinho lá fora? Ah, pode. Acho que sim. Eu superei mesmo. Eu já tinha enterrado aquele assunto naquela época. Ela lidou com o trauma do jeito dela e eu do meu. Você tem que seguir adiante, tá entendendo? A vida continua. Surpreendentes 10 anos se passaram desde a agressão sem que as investigações avançassem. Você acaba levando pro pessoal, porque você se acha um bom investigador e não quer decepcionar a família da Kay. Eu tinha sido promovido e transferido para outro cargo na Polícia Estadual. E o caso acabou sendo arquivado, mas a gente continuava trabalhando nele. Sargento. Pode falar. Podemos conversar? Claro, o que foi? Eu tenho uma notícia para o senhor. Teve uma reviravolta e a polícia recebeu informações sobre um homem que tinha cometido um crime em Maryland. Eles acharam um cara chamado Mark Eskridge, ligado a um estupro em 2002. Só que, em 95, ele morava em Delaware. Laurel, Delaware. Kay Robinson? As semelhanças com a agressão que a Kay tinha sofrido eram gigantescas. Muitas coisas diferentes se passam na cabeça de um investigador, mas a esperança foi lá para cima. Hudson imediatamente enviou o DNA do caso da Kay para exame. Enquanto aguardavam os resultados, a polícia revisava a agressão de 95 com aquela nova informação em mente. Olha só para isso. Ele tinha um campo de visão livre. Podia ficar olhando direto para a janela do quarto dela. Por que a gente não viu esse cara? Porque a gente tinha o Doug De Silva. Mark Eskridge morava lá e praticamente conseguiu assistir a investigação se desenrolar e outra pessoa ser investigada pelo crime que ele tinha cometido. Então ele devia achar que tinha cometido o crime perfeito e não tinha com o que se preocupar. Logo, o DNA confirmou de uma vez por todas que Mark Eskridge era o culpado. Imediatamente, eles chamaram Kay Robinson para dar as boas notícias. Mas ela não teve a reação esperada por eles. Ele não parece nem um pouco com o homem que me agrediu.
E quando eles me mostraram as fotos, eu disse não. Esse não é ele. Não importa se o DNA corresponde ao dele, não é ele. Foi exatamente o que eu pensei quando eu vi a foto. Mas dá uma olhada nessa foto aqui. Eles falaram, a gente quer que você olhe para outra foto. Meu Deus. Era uma foto de como ele era em 95. O De Silva e o Eskridge podiam ser gêmeos. Eu nunca vou entender porque o Doug De Silva, se colocou no meio disso e marcou presença com a polícia, se ele era inocente. Mas, naquela época, não restava mais dúvida. O homem que tinha agredido a Kay era mesmo o Mark. Ele morava no final da sua rua, Kay. Você nunca tinha visto ele antes? Não. Mas ele te via sempre. Hoje sabemos que Mark Eskridge tinha ido até a casa da Kay naquela madrugada e batido na porta. Ele sabia que a Kay morava ali, então ele já tinha planejado que ia entrar na casa dela. Ele cortou a garganta dela em vários lugares diferentes. Ele cortou ela quase 30 vezes nas costas. Ele achou que ela estava morta e que ele tinha terminado a tarefa. Alguém me ajuda, por favor! Mas a Kay é uma mulher muito forte. Ela provou isso para todos só ao sobreviver. Em janeiro de 2006, Mark Eskridge se declarou culpado de estupro e tentativa de homicídio e foi condenado à prisão perpétua a mais 20 anos de cadeia. Apesar de ter sido muito difícil para os dois, Kay e Nick conseguiram deixar esse episódio para trás e seguir com suas vidas. Eu tô em outro estágio da minha vida agora, entendeu? Eu sou pai agora. Na época, eu era criança. Não importa quanto tempo demore, mas vai melhorar. A única coisa que me fez superar isso foi minha família, meus amigos e a minha fé. Eu fiz de tudo para minha vida voltar a ser como era. Até que eu finalmente percebi que isso nunca ia voltar. Eu tenho que descobrir quem eu sou agora. E eu estava determinada a não deixar ele me derrotar.